Olá, eu sou o professor Bruno Viana e a gente vai dar continuidade ao módulo de operações, hoje falando da divisão, né? Vamos entender por que o algoritmo funciona daquela maneira. Bem, vamos para um problema clássico que é de repartição, né? Vamos repartir 30 bolas de gude, então aqui as 30, tá? Não preciso contar, tem 30 bolinhas aqui, para 5 crianças. Sabendo que cada criança receberá a mesma quantidade. Quantas bolas de gude receberá cada criança? Bem, se eu fosse fazer de maneira intuitiva e para que eu force a barra para que cada criança receba a mesma quantidade de bola, eu, se fosse dividir, dividiria assim, né? Dividiria uma para cada uma até esgotar o meu número de bolas. Então vamos fazer isso. Bem, essa aqui foi para a criança A. Chame as crianças de A, B, C, D, E. Pode ser André, Bernard, Cláudio, Daniel e Evandro, sei lá. Segunda bola foi para o B. Terceira bola para o C. E assim sucessivamente. Bem, agora vamos continuar. Volta para o A. Essa aqui vai para o A. Essa vai para o B. Essa vai para o C, D, E. Olha, repara que a gente já tem 1, 2, 3, 4, 5, 10, 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. E eu vou fazendo esse processo até não ter mais bolinha nenhuma. Volto para o A. Bem, acabaram as bolinhas e vamos ver se cada um recebeu a mesma quantidade. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 3 mais 3, 6. 3 mais 3, 6. Bom, não, cada um recebeu a mesma quantidade, né? Na realidade, o que eu fiz? Eu peguei dessas 30 bolas, eu reparti em 5 crianças. Então, eu fiz um processo de dividir essas 30 bolas, né, para cada uma dessas 5 crianças. No algoritmo, a gente representa assim a divisão. Ó. 30 dividido por 5. Bem, o que representa esse local e o que representa esse local? Né? Esse local, esse 30 está representando o total de bolas. Esse 5 está representando a quantidade de crianças. O resultado vai me dar quantas bolas vão receber cada uma das 5 crianças. Bem, eu já percebi e contei aqui que cada criança recebeu 6 bolas. E o que eu colocaria nesse local? Quantas bolas sobraram? Ok, mas não sobrou bola nenhuma. Então, o algoritmo da divisão nos diz que 30 dividido por 5 dá 6. Bem, vamos observar aqui que eu arrumei mais ou menos, né, uma distribuição retangular dessas bolas. E na aula de multiplicação, a gente percebeu que eu consigo obter a quantidade de bolas multiplicando o comprimento aqui pela largura. A quantidade de bolas aqui na horizontal e a quantidade de bolas na vertical. Aqui eu tenho 5 crianças vezes 6, né, linhas. 5 vezes 6 dá 30. Isso nos faz perceber que a divisão é o inverso da multiplicação, né? Então quer dizer que 30 dividido por 5 dá 6 e não sobra bolinha nenhuma, porque o 6 vezes 5 é igual a 30. Bem, vamos pensar nessa mesma situação de 30 bolinhas, agora de outra maneira. Ao separar essas 30 bolas aqui,
né? Quero separar elas agora em grupos de 10 bolas. Quantos grupos teremos? Bem, então eu posso pegar 10 bolas aqui, né? Já que eu tenho que pegar grupos de 10 bolas. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Posso pegar mais 10 bolas aqui. Mais 10 bolas aqui. E não posso mais pegar bola nenhuma, né? Porque eu peguei 10 mais 10 mais 10, eu vou ter 30 bolas. 10 mais 10, 20, 20 mais 10, 30. Então, o que eu fiz? Eu apenas fiz uma arrumação de colocar 3 grupos de 10 bolas. E eu sei que 3 vezes 10 dá 30. Mas esse 3 é a resposta do problema, é a quantidade de grupos. Com o algoritmo, eu representaria assim, total de bolas. Eu vou dividir essas bolas em grupos de quantas bolas? 10. O resultado que aparece aqui é a quantidade de grupos. 3 vezes 10, 30. E sobrou alguma bola? Não, não sobrou bola nenhuma. Ok? Vamos olhar para a divisão agora também sobre um outro aspecto. Vamos lá. Bem, aqui a história é a seguinte. Eu tenho um eixo ordenado e eu estou afirmando para vocês que cada uma dessas distâncias mede 1 metro, ok? Então, a distância de 1 a 2 mede 1 metro, a distância de 6 a 7 mede 1 metro, todas essas distâncias medem 1 metro. Então, na realidade, aqui eu tenho a representação de 15 metros, ok? Bem, aí a pergunta é a seguinte. Primeiro eu quero chegar até o 12. Partindo do 0, eu quero chegar até o 12. Dando saltos de 3 metros. A pergunta é, quantos saltos? Bem, vamos lá, vamos representar isso. Dando saltos de 3 metros, eu quero chegar até o 12. Dei um salto, 2 saltos, 3 saltos, 4 saltos. Então, do 0 para chegar ao 12, dando saltos de 3 metros, eu precisei de 4 saltos de 3 metros. Bruno, o que isso eu também posso representar pelo algoritmo da divisão? Eu estou fazendo uma divisão ao pensar nesse processo? Sim. Eu quero fazer o quê? Eu quero pegar esses meus 12 metros e dividir em pedaços de 3 metros, porque cada pedaço representa um salto. E para isso eu consegui 4 pedaços. Eu reparti o 12, né, a distância de 0 a 12, em 4 pedaços de 3 metros. Então eu posso representar isso também pelo algoritmo da divisão. 12 é a quantidade de metros que eu quero alcançar. E eu dividi esses meus 12 metros em pedaços de 3 metros. E para isso eu descobri a quantidade de pedaços. 4 vezes 3, 12. Eu já vou adiantar logo um processo. O algoritmo funciona mais ou menos assim, ó. Eu quero dividir esse por esse. Então aqui eu escolho um número que multiplicado por esse, ou dê exatamente esse, ou chegue perto desse. E o resultado eu faço assim, 12 dividido por 3, 4. 4 vezes 3, 12. Eu coloco o 12 aqui embaixo e subtraio para ver se sobrou alguém. Como 12 menos 12 dá 0, não sobrou ninguém. Claro que não sobrou ninguém, porque com 4 saltos exatos de 3 metros eu atingi o 12. E não faltou nada, nem sobrou nada. E se eu desse saltos de 2 metros? Bem, se eu desse saltos de 2 metros, eu precisaria de 1, 2, 3, 4, 5, 6 saltos. Se eu desse saltos de 2 metros, eu precisaria de 6 saltos para atingir o 12. O algoritmo também ajuda a gente a fazer isso de maneira direta. Se eu tenho 12 metros e quero repartir esses 12 metros em pedaços de 2 metros, o número que multiplicado por 2 dá 12 é o 6. 6 vezes 12, 12. E não sobra nada. Perfeito, não sobra nada mesmo. Foram 1, 2, 3, 4, 5, 6 saltos exatos.
Ok, Bruno, agora eu quero ir mais longe, eu quero dar saltos, eu quero atingir 15 metros, eu não quero mais atingir 12 metros. Como é que eu faço para atingir 15 metros, partindo do zero, dando saltos de 3 metros? Vamos lá. Eu preciso de 1, 2, 3, 4, 12. 3, 14, 15. 5. Eu precisei de 5 saltos de 3 metros. Bem, quanto é que dá 15 dividido por 3, usando a nossa primeira ideia de algoritmo? Qual é o número que multiplicado por 3 dá 15? 5. 5 vezes 3, 15. 15 menos 15, nada. Não sobrou nada. Mas agora, olha o problema que eu vou ter se eu quiser chegar até 15 dando saltos de 2 metros. Vamos lá. Vou precisar de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e aqui a gente tem um problema. Porque com 7 saltos eu não consigo atingir o 15, mas com 8 saltos eu vou atingir 16. Então o que está acontecendo? Que se eu optar em dar saltos de 2 metros, para atingir o 15, eu vou precisar de 7 saltos, só que esses 7 saltos não foram suficientes. Não foram suficientes porque com 7 saltos de 2 metros eu atingi só o 14. E restou para atingir os 15 metros, que eu queria atingir, restou 1 metro. Bruno, como é que a gente representa isso com o algoritmo? Tranquilamente. 15 metros, esses 15 metros que eu quero percorrer, eu dividi ele em espaços de 2 metros, em saltos de 2 metros. Quantos saltos eu dei? Bem, eu já vi que 8 vezes 2 dá 16. Eu não atinjo os 15, eu passo dos 15. Então, o que chega mais perto aqui é o 7. 7 vezes 2, 14. Aí eu boto o resultado aqui, 14. E ao subtrair, o que eu encontro? Eu encontro quantos metros faltaram para eu atingir o 15 dando 7 saltos de 2 metros. Ok? Vamos estruturar melhor esse algoritmo. Bem, o algoritmo da divisão, cada membro tem um nome, né? Quem eu desejo dividir é o dividendo. Esse dividendo vai ser dividido em tantas partes. Essas partes são o divisor. O resultado da divisão é o quociente. A divisão vai ser exata se o resto for zero e não vai ser exata se deixar algum resto. Bem, vamos ver o 38 dividido por 5. Repare que eu não tenho uma obrigação nítida de escolher o número perfeito aqui, né? Eu posso escolher, por exemplo, 4. 4 vezes 5, 20. Ponho 20 aqui e subtraio. Sobra 18. Só que 18 é maior que 5, eu posso continuar dividindo. Posso escolher, por exemplo, 2. 2 vezes 5, 10. Ainda tem um problema, mas o 8 é maior que o 5, eu consigo continuar dividindo. 2 já é um problema, porque 2 vezes 5, 10. Eu não vou conseguir de 8 tirar 10, então eu escolho 1. 1 vezes 5, 5. Subtraindo 3. Então, 38 dividido por 5, o meu quociente deu 7 e o meu resto deu 3. Dividendo 38, divisor 5, quociente 7, resto 3. Só que repara que aqui eu não escolhi um quociente bom, né? O algoritmo nos fala que a gente tem que escolher aqui o melhor número possível, ou seja, um número que multiplicado por 5 chegue mais perto de 38. A gente já viu que é o 7. 7 vezes 5, 35. Se eu subtrair, dá 3. É claro que ao dividir, eu não tenho essa obrigação de escolher o melhor, mas no algoritmo é bom que eu escolha o melhor, né? Que nesse caso aqui, o 7. Ou seja, o número que multiplicado o quociente que multiplicado pelo divisor chegue mais perto do dividendo. E isso facilita bastante a nossa divisão. Bem, espero que tenha ficado claro. Obrigado pela atenção e até a próxima.